Os testamentos dos 12 patriarcas. O sexto filho de Jacó, o testamento de Zebulon. Uma cópia das palavras de Zebulon, quando reuniu seus filhos antes de morrer, aos 114 anos de idade, 2 anos depois da morte de José. Ele lhes falou: Escutem, ó filhos de Zebulon, atentem para as palavras de vosso pai. Eu sou Zebulon, e ao nascer fui como uma maravilhosa dádiva para os meus pais. Quando eu nasci, o meu pai ficou grandemente enriquecido em todos os rebanhos do seu gado, pois lançou mão das varas listradas para garantir a sua porção. Estou consciente de que jamais cometi grandes pecados em todos os dias da minha vida, a não ser quando por ignorância participei da conspiração que os meus irmãos tramaram contra José, pois concordei com eles em não contar a verdade ao nosso pai Jacó. Mas por dentro eu chorei por vários dias devido ao que tínhamos feito a José, porque temia meus irmãos, porquanto eles estivessem de acordo em que aquele que revelasse o segredo deveria ser morto imediatamente. Mas quando declararam que iam matar a José, eu os resisti, e com lágrimas implorei para que não acrescentassem a culpa de tão grande pecado. 2 Simeão e Gade deram sobre José para matá-lo, e ele lhes falou em lágrimas: Meus irmãos, tenham piedade de mim, e sejam misericordiosos com as cães de Jacó nosso pai. Não estendam as vossas mãos contra mim para derramarem o sangue inocente, pois em nada tenho pecado contra vós. Mas se de alguma maneira vos tenho injuriado, com vara me castiguem, mas por amor de nosso Pai não se adiantem em me matar. E depois de lhes falar com estas palavras, ele se lastimou o quanto pôde. Eu estava pronto para atender aos seus lamentos, e me pus a chorar até que meu intestino se desprendeu. Eu chorava por José, e o meu coração com ele sofria de tal modo que as juntas do corpo tremiam e me impediam de ficar de pé. Quando José notou que eu chorava com ele, e que os meus irmãos já vinham para matá-lo, ele se escondeu atrás de mim. Foi aí que Ruben interferiu, dizendo: Meus irmãos, não é bom que o matemos, senão que o lancemos naquela cisterna que está vazia. Ora, aquela cisterna havia sido cavada por nossos pais, e foi o Senhor que permitiu que ela não desse água a fim de que a vida de José fosse conservada. Então o pusemos ali até que fosse vendido aos ismaelitas. 3 Eu não tive participação nos lucros obtidos com a venda de José. Simeão, Gade e mais 6 irmãos meus tomaram aquele dinheiro e compraram sandálias para eles e para suas esposas e filhos, porque diziam: Não compraremos comida com esse dinheiro, pois é o preço do sangue de nosso irmão. Em vez disso, o manteremos sob os nossos pés, porquanto ele tenha dito que haverá de dominar sobre nós. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas já estava escrito nos livros da lei de Moisés e Enoque, que todo aquele que não elevar a semente do seu irmão terá as suas sandálias desatadas antes que lhe cuspa na face. Os irmãos de José não queriam que ele vivesse, mas foi o Senhor que soltou as sandálias de José. Porquanto, quando eles desceram ao Egito, os servos de José afrouxaram-lhes as sandálias diante dos portões da cidade, obedecendo-lhe como se fora o próprio Faraó. Assim foram cuspidos os seus irmãos, e se encurvaram na sua presença, sendo humilhados na terra do Egito. Foi depois disso que aquela gente ficou sabendo de todo o mal que eles tinham feito a José. 4 Depois de haverem lançado José na cova, eles trouxeram os alimentos. Mas por 2 dias e 2 noites eu não provei coisa alguma, antes me pus a suplicar por José. Judá também não quis comer com eles, mas retornou para olhar a cisterna, pois temia que Simeão e Gade lá voltassem para matar José. Ao perceber que eu não tinha me alimentado, eles me obrigaram a vigiar a cisterna até que José fosse vendido. E José permaneceu 3 dias e 3 noites naquela cisterna, estava faminto, e foi vendido já à beira da morte. Quando Ruben ficou sabendo que José fora vendido durante a sua ausência, ele rasgou as suas roupas e chorou, dizendo: Como poderei outra vez olhar nos olhos de meu pai Jacó? Depois tomou dinheiro e correu, a ver se alcançava os mercadores ismaelitas, mas não os encontrou, porquanto tivessem evitado a estrada principal e tomado as veredas mais rudes. Naquele dia Ruben não comeu coisa alguma. Dan foi me procurar para dizer o seguinte: Não tens que chorar e nem por que estar triste, porque eu sei o que haveremos de dizer ao nosso pai. Vamos matar um cordeiro e derramar o seu sangue nas roupas de José, então as mostraremos a Jacó e diremos: Vê se não são as roupas de teu filho.
verdade é que eles haviam arrancado as roupas que Jacó tinha dado a José por quanto valessem um bom dinheiro, e o fizeram vestir os andrajos de um escravo antes de o venderem. Suas vestes, portanto, estavam em poder de Simeão, pois não havia abandonado o propósito de matá-lo ao fio da espada. Ele estava furioso por saber que José havia escapado com vida. Mas nós outros nos levantamos contra ele e dissemos: se não desistires desse intento, iremos dizer que tu sozinho cometeste esse mal em Israel. Então ele nos entregou as roupas de José, e fizemos da forma que Dan havia planejado. 5 Agora, meus filhos, eu vos digo que guardem os mandamentos do Senhor, e sejam misericordiosos com o vosso semelhante. Sejam compassivos para com todos, e não apenas com os homens, mas até com os animais. Porque foi por amor a estas coisas que o Senhor me abençoou, de sorte que quando todos os meus irmãos ficaram doentes, eu escapei, pois Deus conhece os propósitos de cada um. Portanto, tenham compaixão na alma, porque do modo com que vocês tratarem aos homens, o Senhor também vos tratará. Os filhos dos meus irmãos adoeceram devido ao mal que eles causaram a José, pois não tiveram misericórdia na alma. Mas a minha descendência goza de perfeita saúde e vocês mesmos o sabem. E quando morávamos em Canaã, lá pelas costas do mar, eu apanhava muitos peixes para o meu pai, ao mesmo tempo em que muitos pescadores eram engolidos pelas ondas. Quanto à minha habitação, era igualmente segura. 6 Eu fui o primeiro a construir um barco à vela para navegar sobre o mar, pois o Senhor me deu entendimento e sabedoria nisso. Eu adaptei um leme ao barco e estendi uma vela no mastro central e saí a navegar pela costa. Era assim que eu pescava abundância de peixes para a casa de meu pai, até que fomos morar no Egito, e por compaixão eu dividia o produto da minha pescaria com os estranhos. E se um homem fosse estrangeiro, idoso, ou estivesse doente, eu lhe cozinhava o peixe e o tratava com gentileza, pois era dessa maneira que eu cuidava de todas as pessoas me compadecendo delas. Por isso também o Senhor me satisfazia com abundância de peixes sempre que eu saía para pescar, pois aquele que reparte com o seu próximo, recebe em dobro da mão do Senhor. Por 5 anos eu pesquei e sempre reparti com os homens que encontrei, e ainda assim eu conseguia abastecer toda a casa de meu pai. Durante o verão eu pescava, e no inverno guardava as ovelhas com os meus irmãos. 7 Agora hei de declarar-vos as coisas que eu fiz. Encontrei um homem aflito e nu durante um inverno e dele me compadeci, e secretamente tomei e roubei um vestido da casa de meu pai para cobrir ao aflito homem. Espero que vocês façam o mesmo, pois assim também vos tem tratado o Senhor. Mostrem compaixão e misericórdia para com todos os homens, fazendo o bem sem hesitação, e de bom coração deem ao vosso próximo. Mas se não tiverem com ajudar a quem precisa, ao menos tenham compaixão com entranháveis misericórdias. Porque naquele momento eu também não tinha muito para lhe oferecer, mas o acompanhei, chorando ao seu lado por 7 léguas 3, derramando as minhas entranhas em compaixão. 8 Meus filhos, sejam misericordiosos com todos os homens, pois se agides assim, o Senhor também se compadecerá de vós. Porque nos últimos dias o Senhor há de manifestar a sua misericórdia ao mundo, e onde ele encontrar entranhas de misericórdia, ali fará a sua habitação. E com a mesma medida com que um homem se compadece do seu próximo, assim também se compadecerá dele o Senhor. 3 Medida simbólica. No texto em inglês teriam sido 1407 metros. José não guardava rancores contra nós quando chegamos ao Egito, e ao me ver ele ficou cheio de compaixão. Sigam o seu exemplo, meus filhos, e façam o mesmo, aperfeiçoando-vos sem malícia e amando-vos mutuamente sem levar em conta os defeitos de outrem, porque isso rompe a unidade, divide a afinidade e atormenta a alma. Porquanto, aquele que tolera a maldade não tem entranháveis misericórdias. 9 Observem o curso dos rios quando as suas águas correm juntas. Vejam como conseguem remover pedras, árvores, terra e tudo mais. Mas se elas forem divididas em vários arroios, a terra estragará sem dificuldade e se escoarão. O mesmo vos acontecerá se não mantiverdes a vossa unidade. Portanto, sejam de um só pensamento e de uma só cabeça, porque tudo quanto o Senhor criou possui apenas uma cabeça, mas tem 2 pés, 2 ombros,
duas mãos e todos os demais membros. Mas eu tenho tomado consciência através dos escritos de nossos pais, e vocês causarão divisão em Israel, e seguirão a dois reis, e praticarão todos os tipos de abominações. Então vossos inimigos hão de vos levar cativos, e sereis maltratados entre todas as nações da terra com muitas enfermidades e tribulações. Mas depois disso vocês se lembrarão do Senhor e se arrependerão de modo que ele vos trará de volta, pois é misericordioso e compassivo. Ele não leva em conta os pecados dos filhos dos homens, posto que sejam carne, e os espíritos do erro os enganem em todos os seus feitos. Passadas estas coisas, o Senhor fará nascer a luz da justiça sobre vós e salvação vos trará debaixo de suas asas. Ele redimirá todos os cativos que estão sob o poder de Belial, e sob os seus pés serão esmagados todos os espíritos imundos, e então todas as nações fanáticas serão trazidas a si, e vocês verão o Senhor na forma de um homem ao qual ele escolherá. Jerusalém será o seu nome. Mas outra vez vocês provocarão ao seu anjo com palavras injuriosas, pelo que sereis castigados até que seja consumado o tempo da vossa redenção. 10. Não fiquem tristes por estar se aproximando a minha hora, nem estejam abatidos por já estar próximo o meu fim, pois ainda me levantarei no meio de vós, e como legislador entre os filhos da minha descendência, eu sei que outra vez me alegrarei no meio da minha tribo. Mas o Senhor sobre os ímpios derramará o fogo eterno, e os destruirá em todas as suas gerações. Quanto a mim, eis que me vou apresando ao meu repouso, tal como aconteceu com os meus pais. E de vós se exige que ameis ao Senhor nosso Deus com todas as vossas forças e por todos os dias de vossa vida. Quando acabou de pronunciar essas palavras, Zebulon adormeceu, já em avançada idade. E os seus filhos o colocaram em um caixão de madeira e depois o levaram para Hebrom, onde o sepultaram com seus pais.